Olá! Ela chega onde o Estado não chega. São as organizações da sociedade civil que trabalham em defesa de uma causa. É justamente em tempos de crise que o terceiro setor ganha mais espaço. A exemplo do Mais Médicos, diversas ONGs vão às periferias para promover habilidades entre os cidadãos. Aprender política jogando é o objetivo da organização não governamental Fast Food da Política. A ONG vai até comunidades e capacita alguns moradores que se tornam os multiplicadores do conhecimento. O desafio dessa turma é popularizar os jogos educativos. Aqui eles podem vir para estar sabendo um pouco mais de direitos que eles têm, fazer o uso. A ONG é aberta para também outras políticas públicas para fazer o atendimento aqui. Um estudo mostrou que em 2017 existiam 800 mil ONGs no Brasil, sendo a grande maioria sem fins lucrativos. Faz mais sentido para a gente ser uma organização da sociedade civil do que ser uma empresa, porque nosso objetivo é de benefício social e não de acumulação de lucro e do que uma empresa faz. Aqui em Parelheiros, extremo sul da capital paulista, ONGs que fazem parte do terceiro setor implantam projetos e atividades para os moradores. O objetivo das organizações não governamentais é trazer para cá cultura, lazer e conhecimento. O melhor ativo que a gente pode oferecer para as pessoas é a capacidade delas encontrarem nelas a força para fazer o que elas tenham vontade, o que elas querem e a possibilidade disso ser um ativo para a vida toda delas. Iniciativas que chegaram até o Pablo, de 16 anos, que aprendeu o ofício com a mãe. Mas foi num curso de autoconhecimento que reuniu as ferramentas para se tornar um empreendedor. E com esse curso eu aprendi a me colocar no lugar das pessoas e eu fui vendo o que podia e o que não podia. Para que trabalhos como esses não sejam interrompidos, é preciso a participação dos governos federal, estadual e municipal, além da sociedade civil. O governo sim precisa continuar apoiando, precisa continuar trabalhando com essas questões, mas também as pessoas físicas, as empresas precisam doar para essas instituições continuar o seu maravilhoso trabalho. Hoje a gente recebe o professor Marcelo Marquezini, coordenador do Programa Avançado em Gestão Pública do INSPER, e Franklin Félix, coordenador de articulação e membro do Conselho Diretor da ABONG, a Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais. Você também pode participar dessa conversa com as suas perguntas, comentários, pode ser pelo nosso Facebook, pode ser também pelo Twitter. Não esqueça de usar a nossa hashtag Panorama TV Cultura. Obrigada por estarem aqui hoje com a gente, para nos dar uma aula aí sobre esse chamado terceiro setor, não é? Qual é a situação hoje dessas organizações? Podemos dizer que elas vêm ganhando força, estão em crescimento? Andresa, é muito bom estar aqui com vocês. Boa tarde a todos em casa, a todos e a todas. É interessante a gente destacar que há sim um crescimento das ONGs, que era um título, um termo utilizado muito relacionado à década de 80, e aí a gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre isso. E essas organizações têm tido um crescimento sim, mas em alguma proporção mais ou menos parecida, algumas também fecham, algumas têm deixado de existir e às vezes elas deixam CNPJs ativos, e aí isso faz com que essa contabilidade de proporção entre as que começam, as que surgem e as que deixam de existir, fica mais ou menos equiparado. Então, a gente estava dialogando, né, Marcelo, que existe sim ONGs muito fortalecidas e coletivos, porque também é outra forma de existência de organizações, em coletivos e às vezes elas nem têm um CNPJ, e aí é mais difícil ainda da gente conseguir dimensionar, porque ela não está constituída como uma organização com direitos e tal, é só um coletivo de gente que quer ajudar numa sociedade mais justa e igualitária. Eu acho que a gente tem a convergência de alguns movimentos, né, Andresa? A gente tem um incentivo maior a que trabalhos que já vêm sendo desenvolvidos informalmente nas comunidades sejam formalizados e que uma organização seja constituída. E temos também um incentivo maior para a criação dessas organizações, até para acessar recursos que são disponibilizados por governos e parceiros privados que muitas vezes criam linhas de financiamento, editais, para complementar a atuação do Estado, né, prestar serviços públicos,
ou para desenvolver atividades de responsabilidade social corporativa por parte das empresas privadas. Então, essa convergência de movimentos favorece a criação de expansão do número de organizações existentes. Você citou aí, né? Complementar o papel do Estado. É o que a gente ouve muito nesse sentido. Elas chegam onde o Estado não está, fazem o papel do Estado. Até que ponto é isso? Como é que funciona nesse sentido? O governo, de forma geral, tem passado por um momento, né, já há algumas décadas, de reavaliar sua atuação em determinadas áreas, né, em diferentes movimentos que se situam sobre o que hoje é conhecido como governança, né? Não o governo atuando diretamente, mas uma governança público-privada com atores com fins lucrativos em alguns casos e sem fins lucrativos em outros, para a prestação de serviços públicos e resolução de problemas públicos em diversas áreas. Então, a atuação, né, a pulverização dessas organizações que existem em comunidades das mais distintas, né? O Franklin conhece bem essa realidade pelo interior do país e em grandes centros urbanos, mas de fato atuando com as comunidades, os governos têm se aproveitado desse potencial para conhecer as demandas dessas diferentes realidades e conseguir atingir esse público-alvo que, por conta própria, com organizações governamentais, se tornava extremamente complexo. Então, esse é um movimento um pouco natural, mas que precisa sempre ser pensado até que ponto faz sentido para o governo e para a organização efetivamente desenvolver essa parceria. Não é em todos os casos que essa é a melhor saída, mas é um movimento crescente. Agora, Franca, a gente sempre ouve assim, a atuação de uma ONG, o trabalho de uma ONG, que legal, que coisa bacana. E, por outro lado, quando acontece algum problema ou surge algum escândalo, essas ONGs são todas colocadas ali no mesmo balaio, não é? Até que ponto, então, é preciso fazer ressalvas? O que vale a pena? Boas organizações, se nós fôssemos dar em proporções de medidas, 99,9% das ONGs que existem no Brasil são ONGs sérias, são organizações sérias que desenvolvem trabalhos interessantes em complementação, às vezes, com o poder público, em parceria com educação infantil, por exemplo. Na década de 80, muitas organizações surgem nesse período para pensar na questão do saneamento básico. Aí depois, quando eles conseguiram saneamento básico, essas mães precisavam trabalhar fora e não tinham onde deixar os seus filhos, e aí pensam nos aspectos da creche, da educação infantil. Aí depois essas crianças começam a crescer, eles pensam nas jornadas ampliadas, contraturno escolar, parecido com aquele da reportagem, que é um espaço ali para que os meninos e meninas das comunidades também tenham outra forma de educação que não aquela educação formal. Então, são organizações que desenvolvem trabalhos excepcionais em todas as áreas, do meio ambiente à população LGBT, a mulheres, a negros e negras. Então, são ONGs das mais diversas áreas. As áreas são muitas. São muitas. É um guarda-chuva, né? O terceiro setor é um grande guarda-chuva que abarca tudo isso. E por que terceiro setor, esse nome, professor? O terceiro setor, o nome vem da distinção entre organizações que não são governo e não são organizações com fins lucrativos, né? Então são empresas, né? Empresas. Então o terceiro setor reúne todas as outras organizações que vão desde associações profissionais, ONGs, sindicatos, uma série de outras organizações que se constituem como organizações privadas, mas sem fins lucrativos. E aí tem uma discussão infinita em o que exatamente entra, o que não entra, mas de forma resumida essa é a separação. Eu só queria voltar no ponto anterior, que me parece importante ressaltar, dentre essas diversidade de áreas de atuação do terceiro setor, né, prestação de serviços, formação de comunidades, atuação de formação de base política e de fiscalização da atuação do governo, existem alguns riscos que precisam ser considerados para a atuação dessas organizações. Elas precisam ter clareza de qual que é o seu propósito, né? E não ampliar demasiadamente sua área de atuação de forma a perder o que a diferencia
que dificulta ela obter recursos para desenvolver suas atividades. Né? Então, esse é um grande risco, por exemplo, nas parcerias com o governo. Para as organizações... Especialmente aí que é preciso existir transparência, não é, professor? Exatamente. Os escândalos, né, que acontecem e que contaminam o setor como um todo precisam ser separados e analisados isoladamente, porque frequentemente é até algo em que as organizações se colocam numa situação por falta de preparo, de capacitação, de não saber lidar com o recurso público. Então, a gente tem recentemente uma legislação que tenta avançar nesse sentido, que é o Marco Regulatório das Organizações do Terceiro Setor, mas que é um avanço que depende também de um processo de aprendizado das organizações. Vou chamar as pessoas aqui para participar da nossa conversa. Nós temos a nossa enquete. Hoje nós estamos perguntando: você é voluntário em alguma organização do terceiro setor? Sim ou não? Vamos ver aí o que as pessoas têm a nos dizer sobre isso. Aproveitando até nossa pergunta, nessa questão cultural, do cidadão entender a importância disso, Frank, como nós estamos? As organizações da sociedade civil, elas têm uma capilaridade e uma regionalidade que deve ser considerada. Né? Então, nós temos organizações que atuam no campo da cidade e nós da BONG chamamos de bem viver. Né? Então, organizações que atuam pelo bem viver e que estão aí em diferentes áreas, mas contribuem para essa sociedade mais justa e mais igualitária. Inclusive no fortalecimento do campo democrático. As ONGs são importantes porque elas ajudam e contribuem para nós termos um aspecto democrático da sociedade e, inclusive, fiscalizar. E aí, quando ele fala do marco regulatório, que a gente chama de MIROSC, ela atua justamente para isso, para que a gente saiba como que as organizações nas parcerias público-privadas, elas tenham ali um controle do uso dos recursos e que seja também respeitado. Todas consigam, né? A organização maior e a organização menor têm ali, legalmente falando, as mesmas questões. E culturalmente falando, são as mais diversas formas e as mais diversas expressões. A enquete é interessante porque ela, às vezes as pessoas não entendem terceiro setor, mas é voluntária lá numa casa que faz sopa, que entrega roupa na rua, que faz doação esporádica para um abrigo de idosos. Então, tem essa... o brasileiro é muito generoso. Está movimentando sim, isso. Sim. Agora, vocês comentaram aí que são várias, dentro desse chapéu terceiro setor, são várias organizações, né? Eu gostaria que vocês nos ajudassem a entender melhor. Tem até uma arte que pode nos ajudar, vocês podem também complementar. Então, tem aí, a gente conhece muito, né, como as ONGs, né, as ONGs, organizações não governamentais, as OCIPs, que são as organizações da sociedade civil de interesse público, tem também nesse chapéu as entidades filantrópicas. Qual é a diferença? O que vale destacar aí, que é bom para as pessoas entenderem? Então, tem diferentes maneiras de se classificar as organizações do terceiro setor, pela sua classificação legal, pela sua área de atuação, pela sua área de atuação, né, a sua regionalização. É importante destacar que alguns desses títulos, né, o de OCIP, por exemplo, de organizações sociais seria um outro exemplo, são certificados que têm um propósito claro de viabilizar algum tipo de parceria com o governo ou de viabilizar o recebimento de recursos privados de renúncia fiscal. Então, alguns desses certificados ou de classificações têm esse propósito. Frequentemente, o que acontece é que as organizações atuam em diversas áreas. Então, é difícil de resumir ou simplificar a sua atuação simplesmente como uma associação religiosa que atua em determinada base. Porque as organizações religiosas, por exemplo, que são o grupo mais numeroso de organizações da sociedade civil que nós temos no Brasil, historicamente sempre foi assim e continua sendo, elas são organizações religiosas, mas que prestam serviços em diversas áreas, prestam serviços educacionais, prestam serviços de saúde para suas comunidades. Então, as áreas de atuação são múltiplas. E eu estou até curioso para conhecer o resultado da enquete, porque
como o Franklin mencionou, né? As pessoas muitas vezes têm um trabalho de voluntário em algum evento da sua igreja ou da associação de moradores do seu bairro, mas não identificam isso como sendo terceiro setor. Sim, sim. É aquela Por isso, organização. Né? E é bacana por isso aqui, até a Sandra Margoni está dizendo aqui pelo Face, muito bom o tema de hoje, interessante, grande utilidade para toda a sociedade, para instruir e aumentar conhecimento, que é o nosso papel aqui até, Sim, né, Frank? O que mais que vale destacar nessa questão aí de tantas, né, organizações? Andresa, eu acho que voltar um pouquinho, quando a gente fala das organizações da sociedade civil, desde as caravelas, elas chegaram no Brasil com as santas casas que faziam um trabalho de cuidar dos enjeitados, das crianças órfãs, dos excluídos. Essas casas que estão numa situação hoje também, né, vale lembrar, não que é uma tristeza, que prestam um serviço excepcional. Em algumas localidades, Andresa, em algumas regiões, é o único serviço público de saúde que aquela região conta. Então, esse olhar do poder público para as santas casas deve ser bem importante, porque eles ajudam a cuidar, inclusive, da saúde da população. E aí, a gente, ainda nesse aspecto das diferenciações, né? Antigamente nós chamávamos de ONG, que eram as organizações não governamentais. Mas aí muitas têm parceria com o poder público em creche, em saúde. Qual que é a forma certa de falar hoje, então, quando a gente se refere a elas? A gente tem usado OSCs, OSC, Organizações da Sociedade Civil. E aí a gente entende que é mais justo com todas as organizações, porque elas contemplam, inclusive, aquelas que, às vezes, e é uma realidade paulista daqui da gente, várias organizações só recebem recursos do poder público. Isso também é um grande desafio, porque se aquele recurso deixa de existir, aquela organização fecha. Então, elas devem, né, professor, elas devem pulverizar os seus recursos, engajando as sociedades, engajando as pessoas. A gente tem vários exemplos. Quando falamos sociedade, é desde empresas, então, é o cidadão, é a pessoa física. Exato. E aí a gente tem vários exemplos. A gente falava de um, por exemplo, que é o Arredondar, que é um projeto muito legal, de pessoas muito legais, que quando você chega na boca do caixa, ela pergunta se você quer arredondar. E aí você arredonda e aquilo vai para uma organização que tem um edital. E aí também é uma forma do terceiro setor também utilizar ferramentas de gestão. E atende quem, nesse caso? Atende as organizações das mais variadas formas. São várias. São várias. Então, por exemplo, se for com uma rede de fast food que existe, eles querem que esse recurso vá para a nutrição infantil, entendeu? Se é uma rede de supermercados, eles querem que seja de geração de renda. Então, são várias fontes. Esse é um exemplo e pode ser outros exemplos. O do vídeo de novo... É muito legal trazer exemplo, porque às vezes as pessoas estão contribuindo e se perguntar dessa forma, você contribui para o terceiro setor, vai dizer que não, e sim, contribui, não é? Eu vou precisar fazer um intervalo aqui na nossa conversa. A gente volta já. Já estamos de volta com o Panorama e hoje falamos sobre o crescimento e a importância do terceiro setor. Com a gente, Marcelo Marquezini, coordenador do Programa Avançado em Gestão Pública do INSPER, e Franklin Félix, coordenador de articulação da ABONG. Continue participando da nossa conversa pelas redes sociais, Facebook, Twitter, com a hashtag Panorama TV Cultura. Vamos aqui ver o que as pessoas estão conversando aqui com a gente. A Lica acompanha pelo Facebook. Ela pergunta se todo trabalho no terceiro setor é voluntário ou se existe salário, prolabore. Como é que funciona isso? Não, embora tenha um campo de ativismo, de pessoas interessadas em determinadas áreas de contribuir da sua forma, voluntariamente, aí como o próprio termo diz, voluntário não recebe por isso. Mas tem uma lei que rege o voluntariado também, então não pode ser mais de 6 horas, é um cuidado que a gente deve ter quando a gente acolhe voluntários nas nossas organizações ou para desenvolver algum trabalho, para não ter questões trabalhistas, por exemplo. Então, voluntários é aquele que destina um pouco do seu tempo, um pouco das suas horas, mas ele não pode ficar todos os dias dentro da organização, ele não pode ter uma rotina, porque senão configura vínculo empregatício. E o terceiro setor é um setor que cresce muito e cada vez exige mais profissionalismo das pessoas. Vem empregando também, emprega muita gente. Sim, também. Empregando e exigindo qualificação das pessoas.
pessoas. Nós falávamos isso, Marcelo, antes da gente entrar para estar aqui com todos e partilhar, a gente falava da importância da qualificação dessas pessoas, inclusive em relação à sua comunicação, em relação à gestão da organização, em relação à mobilização de recursos. A gente tinha um pouco essa vontade de falar, que bom que a pessoa pergunta. Quem atua, são vários profissionais de várias áreas também, não é, Franklin? Tem de tudo. Sim, eu, por exemplo, sou formado em psicologia, eu sou psicólogo e aí atuo no terceiro setor, mas também profissionais de várias áreas, engenheiros, advogados, pessoas das mais diferentes áreas, os educadores sociais e populares, que às vezes não têm uma formação superior, mas têm um conhecimento técnico e eles também desenvolvem trabalhos excepcionais. Então... Agora, por conta de que são várias áreas, professor, existe alguma iniciativa de autorregulação para a pessoa também ter confiança, conhecer melhor, saber que organização é essa? Sim, existem algumas iniciativas de autorregulação no terceiro setor que têm ganhado força. Então é importante primeiro esclarecer o que é autorregulação, né? Autorregulação são iniciativas do terceiro setor, de organizações do terceiro setor, para promover e esclarecer sobre as melhores práticas, as melhores organizações, conseguir promover essas práticas para a sociedade de forma geral. Então, a gente tem iniciativas como a própria existência de associações de associações, como a BONG, né, uma associação que reúne outras organizações do terceiro setor e consegue promover melhores práticas. Hoje em dia, a gente tem outras atuações, como o GIF, né, o Grupo de Institutos e Fundações Empresariais, que também promove uma autorregulação entre as organizações ligadas a empresas privadas com fins lucrativos. Mas a gente tem também iniciativas mais inovadoras, como do Instituto do Ar, que promove anualmente uma avaliação bastante completa das melhores ONGs em diferentes áreas de atuação e publica seus resultados de uma forma que orienta ou pode orientar as pessoas que estejam dispostas tanto a se engajar em trabalho voluntário, como a fazer doações como pessoas físicas, que é super importante a gente estimular a doação de pessoas físicas. Os resultados da avaliação anual do Instituto do Ar são importantes como uma orientação de quais são as organizações que estão desenvolvendo um trabalho sério e que se identifica com os valores das pessoas que querem se engajar. Acho que vale você trazer um exemplo aqui de alguma organização que esteja fazendo um trabalho sério, com resultados mesmo, que mudou a vida de alguém. O que você traz para a gente? São vários resultados, né? Se a gente tivesse aí mais umas 2 horas, Andresa, a gente falaria de várias iniciativas que são interessantes. Há uma iniciativa em Juruti. Juruti é uma região no Pará, né? Então a gente tem que ir de barco saindo de Santarém. São organizações ali que desenvolvem atividades com a população ribeirinha e que essas organizações geram renda. Então, com os próprios produtos locais, elas geram renda e esse recurso acaba voltando para a comunidade. Então, ela faz produtos, vende, as mulheres fazem peixe, aí cuidam, fazem várias outras coisas, bijuteria com a pele do peixe, e isso gera recurso para a própria comunidade, né? Então, se a gente está falando desse bem comum, dessa sociedade em que todos e todas devem estar incluídos, a gente gera renda também, né? Então, o terceiro setor também gera renda e também estimula a economia local. Desenvolvimento não é só geração de dinheiro, é desenvolvimento social, humano, tecnológico, ambiental, e esse é o nosso cuidado que a gente, enquanto ativistas do terceiro setor, nós temos que sempre ter, que é nós lutarmos para que essa casa comum acolha todo mundo e que a gente não tenha enfraquecimento das relações democráticas nem criminalização dos movimentos sociais que contribuem demasiadamente para a transformação social. Agora, nós sabemos que muitas atuam aí para desenvolver habilidades em relação aos jovens mesmo, mas a ideia é que também eles caminhem depois com as próprias pernas, não é? Sim, para isso é importante, né, a gente mencionou um pouco mais cedo na nossa conversa, as parcerias entre organizações da sociedade civil e governos, e o Franklin mencionou a necessidade de diversificar as fontes de renda dessas organizações. Esse, de fato, é um grande desafio, né? Essas organizações, muitas vezes, dependem de um financiador principal, seja ele o governo, seja um parceiro privado ou uma fundação internacional,
e desenvolve atividades por algum tempo em função desse projeto grande, mas corre o risco de se tornar dependente. E aí, se o governo muda sua orientação política, se a empresa privada que é parceira resolve executar um corte de gastos por qualquer motivo, a organização da sociedade civil fica totalmente fragilizada. Então é importante que ela diversifique, que as organizações a todo momento procurem diversificar a sua fonte de recursos, e para isso as doações privadas, individuais, são extremamente importantes. Justamente para que esse esforço todo não se perca, né? Para que o esforço não se perca e elas continuem desenvolvendo seus trabalhos. Estamos chegando ao final aqui, tem tanta coisa, né, para falar sobre esse assunto. A pergunta da nossa enquete foi: você é voluntário em alguma organização do terceiro setor? Das pessoas que estão nos assistindo, 28% dizem que sim, 72% dizem que não. Como podemos aumentar isso? Cara, eu achei que ia ser o inverso. Me pegou. Eu acho que se engajando, se a gente quer ter um Brasil mais justo, uma sociedade mais justa, a gente deve fazer a nossa parte também, né? Então, não adianta nós lutarmos contra a corrupção lá do sofá da nossa casa. Então, a gente, se esse tema te interessa, procure organizações que tratem desse tema. Se você está incomodado com a grande quantidade de pessoas em situação de rua que, por exemplo, em São Paulo cresceu, se engaje numa organização que faz isso. Então, tem várias formas das pessoas se engajarem, contribuírem, e eu acho que dá para ser voluntário. Se tem desejo de ser funcionário, procure organizações e distribua seu currículo, mas vem para cá, que é um lado bom da força. Agradeço muito a participação de vocês aqui com a gente hoje. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.